Salve Maria, dia 29 de janeiro de 2021, da terceira semana do Tempo Comum, hoje sexta-feira. E o Evangelho encontra-se em São Marcos, no capítulo 4, no versículo do 26 ao 34. Do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Percebemos, caríssimos, que nosso Senhor hoje nos traz um outro exemplo da natureza. Muito simples, mas com certeza de uma grande profundidade. Ele nos fala deste semeador. Lança a semente, dia e noite, e a semente cresce, germina, depois cresce. E é interessante, para que a semente possa germinar, a semente morre, deixa de existir, deixa de ser semente para dar lugar a uma planta, a uma árvore, um arbusto. E claro, esta realidade com certeza nos chama muito a atenção, porque às vezes o homem pensa que é dono de tudo, que é capaz de tudo. Conhece a composição de uma semente. Aí eu pergunto: junte tudo e faça crescer, e faça germinar. É impossível. Por quê? O dom de criar é de Deus. O dom de fazer germinar é dele. É impossível, que o ser humano possa criar do inexistente. Só quem pode é Jesus, é o Senhor. E claro, com certeza, realmente tira este protagonismo da humanidade, de querer ser capaz de dominar, de querer ser capaz de tudo. O homem não é capaz de tudo. E então, a mensagem que nosso Senhor nos dá é muito clara. A ação do homem colabora com a ação de Deus. E isso é muito belo. Perceber a nossa dependência do divino, do eterno. E Jesus traz esses dois exemplos desta semente que germina, que o homem não entende, não vê. E tão belo hoje com a tecnologia, a gente consegue ver uma semente que germina, que vai crescendo, E eles fazem de um modo tão belo que a gente vê, inclusive, uma flor se abrindo, que a gente passaria horas e horas e horas e horas e não conseguiria ver cada detalhe. Mas com a tecnologia a gente consegue ver todas estas realidades, mostrando para nós toda a beleza e o encanto, e como Deus foi capaz de nos dar esta graça, porque é graça dele. Depois nos fala da outra realidade, da semente de mostarda, tão pequenininha, tão minúscula, quase da cabecinha de um alfinete, e ela se torna uma árvore, onde, diz Jesus, as aves fazem os seus ninhos. Percebemos que o reino de Deus acontece, já está no meio de nós, E quantos pensam que o reino acontece por causa de que fala bem, de que prega bem, de que realiza isso, que faz aquilo? Não precisa. Deus não precisa da gente. Ele quis precisar. Mas o reino já acontece. Por isso Jesus veio para restaurar e instaurar esta realidade nova.
a realidade do reino de Deus, a realidade do amor, e que a humanidade precisa entender e vivenciar a cada dia. Como o homem está se distanciando de Deus, vivendo num hedonismo, prazer pelo prazer. Claro que viver numa vida prazerosa, no bom sentido, nos ajuda a crescer e viver com certeza melhores, né? Buscando a felicidade, buscando este encontro, né, com o eterno. E Jesus, com esses dois exemplos, essas duas parábolas, nos trazem esta realidade. É necessário que nós creiamos em Deus, que vivamos conforme a sua palavra e temos esta certeza e confiança. O reino de Deus está crescendo e manifesta-se, e não é por causa de mim nem de você. É a ação de Deus em nós que realiza, não é? Que colaboramos com a realização do reino. Isso sim. Pois bem, peçamos a Jesus a cada dia que Ele nos dê a graça e a força do Espírito Santo para cumprirmos a sua vontade e vivermos conforme o seu ensinamento no reino de Deus, que começou em nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.